Pronto, agora sim, todos sintonizados, ok? Nós vamos falar sobre a parábola de Lucas, no capítulo de número 16 de São Lucas, a partir do versículo 19 até o 31. Nós já lemos o texto, para que a gente não comece novamente, eu quero discorrer sobre isso. Hoje no nosso grupo denominado Mundo Teológico, nós acabamos discorrendo, tendo algumas pontuações sobre essa parábola. E eu quero justamente pontuar aos irmãos algumas coisas que acontecem. Primeiro, toda parábola, né, ela é uma forma de se redigir, se falar, se registrar uma ocorrência. E Jesus foi um gentleman e um expert nesse assunto, porque ele sempre aproveitou de todas as circunstâncias, todos os momentos em que ele estava. A pastora Mônica Alves também, prazer a tê-la conosco, a Thalita Santos também, o pessoal está entrando, todos os convidados que nós já fizemos, vai convidando o pessoal porque o negócio vai bombar. Olha aí, o Roger acabou de entrar, bacana, tá? Então a gente tem alguns seguidores aí, o pessoal tem sempre me pedido, mas pessoal, deixa eu esclarecer, eu tenho muita coisa. Pastor Jeremias, obrigado, Deus o abençoe, obrigado por isso, viu? Esse alerta, eu não sei o que acontece, mas de repente ele trava o som e a gente tem que começar. Mas foi muito bom a tua ajuda. É um companheiro, né? O pastor Jeremias é um homem muito sábio, tem muito para nos dar. Então, no grupo, nós discorremos hoje sobre a questão da parábola. Por quê? Porque no próximo trimestre a CPAD vai estar lançando a revista falando sobre as parábolas de Jesus, que vai ser a temática do trimestre. E eu quero já aproveitar, né, e passar para vocês este livro da minha autoria. Eu escrevi esse livro há 5 anos atrás, Suas Escolhas, né? E se você pensa que o inferno ainda é o pior lugar do que você imagina, você está enganado. Tem lugares muito pior do que isso. Ó, Sil, entrando o Alan também, o pessoal da Europa está nos seguindo também, bacana. Então este livro é um livro que eu vou discorrer sobre isto, tá? E uma das coisas primárias que nós temos que ver é o seguinte: a parábola, ela, para que ela seja caracterizada numa parábola, ela não pode ter o nome de ninguém. E Jesus usou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nenhuma parábola nós vamos encontrá-la constando o nome de alguém. Esta é a única parábola de Lucas que consta o nome. Mas pastor, pera um pouquinho, como que o senhor acaba de dizer que uma parábola não pode constar o nome de ninguém, e aqui nós temos o nome de Lázaro, e o senhor agora me diz que essa é uma parábola? Veja, ela é uma palavra denominacional, por quê? Porque ela está dando origem a um relato. Então, os escritores da Bíblia, ao relatar e dividir a Bíblia, usou a temática, a envergadura, dizendo aqui melhor, para parábola. Mas, na verdade, ela deixa de ser uma parábola para ser uma história. Ou seja, um fato real. Uma história é algo que aconteceu e está sendo registrada. Nós temos na Bíblia vários tipos de fala, e uma delas é a fala de Jesus. E aqui consta uma fala, né, de Jesus mostrando um relato histórico. Então, para aqueles que pensam que ela é uma alegoria, ou que pode ser interpretada como uma alegoria, eis aí um grande erro exegético e teológico. Por quê? Porque ela não pode ser encarada dessa forma, senão descaracteriza completamente a proposta histórica de Jesus em trazer para a humanidade a realidade da vida pós-morte para os seres humanos. Tá? Então essa é a primeira envergadura. A primeira coisa, então, a segunda coisa que nós temos que ver é que ele começa a dizer, havia um homem rico. Então veja, ele começa a dizer que um homem é rico, não é um homem qualquer, mas é um homem rico, tá? E ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Essa vestimenta é importante porque ela vai nos trazer um conceito histórico real, o tipo de vida que era levado naquele métier de habitar daquele povo, que era o período em que Jesus habitava. E esse linho finíssimo era um produto, um material oriundo somente do Egito. Então mostra que aonde Jesus estava quando ele proferiu esta suposta parábola, essa história, fazia menção de algo importante, que este homem ao qual ele está relatando,
ele era rico, ele tinha posses. E isso caracteriza por quê? Porque um ser humano normal, inclusive de classe média, não poderia jamais se vestir com um linho finíssimo, porque era um produto oriundo do Egito, e pouquíssimos eram as pessoas que gozavam dessa possibilidade, a não ser as pessoas ricas ou pertencer a alto escalão do governo. Essas eram as únicas possibilidades. Ou a pessoa estava dentro da elite governamental, ou a pessoa era uma pessoa riquíssima de muitos bens e que gozava de poder ter esse tipo de material. E ele vai dizer que essa pessoa gozava, né, vivia resplendorosamente, regaladamente, ou seja, não estava nem aí com a voz do Brasil. Nós temos dinheiro, temos tudo. E não é assim em nossos dias. Tem pessoas que têm um pouquinho a mais e pensam que já tem tudo, né? Mas Jesus proferiu bem dizendo que o que adianta o homem ganhar todo o mundo, toda a riqueza do mundo, e perder a sua alma para o inferno. Então, essa é uma realidade. No versículo de número 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ele vai qualificar um outro ser humano como sendo o quê? Um mendigo, né? Mendigar não era um bom negócio, não era uma aparência bem vista pelas cidades de Jerusalém, nas cidades de Israel, as cidades da Judéia, por onde Jesus andava. O mendigo não era muito bem visto por isso, né? Nunca era bem visto. Então, isso mostra o disparate sociológico que existia entre alguém rico com alguém pobre, né? A pobreza e a riqueza são duas áreas que andam ladeadas, né, dentro de uma sociedade. Porém, Deus tem um aprazo muito maior para com os pobres, os necessitados, os humildes, os menos favorecíveis pela sociedade. Não que um rico também não seja visto, né? Porque Jesus chegou a falar, é mais fácil entrar um camelo, passar por um buraco de uma agulha, ou uma corda, melhor tradução, por um buraco de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. Isso não quer dizer que ele não vai herdar, mas é muito mais difícil, mais complicado, né? E aqui ele mostra que uma pessoa pobre, ela tem muito mais possibilidades, porque ela não vai estar tão agarrada às suas circunstâncias financeiras da vida. Ele vai estar muito mais ligado ao sofrimento, às coisas de Deus no modo geral, do que propriamente estar linkada com as coisas do mundo. Eis aí o disparate sociológico. E no versículo 21 ele vai, desejava, isso falando do pobre, né, alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha, aqui tem dois detalhes importantes. Primeiro, alimentar das migalhas que caíam. A migalha aqui era um negócio bem interessante. Ela vem de um pão que era usado para comer com fermento, né, sem fermento, aliás, com as ervas amargas, e que as pessoas, após comer, limpavam a boca, e aquilo era tido como migalhas, dobrava-se, amassava, como se fosse um pedaço de papel, e jogava-se fora. Como as casas eram muito abertas, muito provavelmente isso era feito de uma maneira em que o rico, estando dentro do seu palácio, do seu habitat, ele tinha condições de pegar e jogar isso para fora. Jogava do fora, mas era distante. Por isso que o pobre desejava, almejava comer das migalhas que caíam, que eram subtraídas da mesa do rico. E quantas pessoas hoje passam por isso? Desejando um pedaço de pão e muitas vezes não tem. A sociedade, ela discrimina isso. Haja vista se você vai para um restaurante muito chique, dentro de uma área nobre da cidade de São Paulo, onde eu estou, nós podemos nos deparar brandamente com isso, com esse tipo de realidade. As pessoas comendo do seu melhor e sem nem prestar atenção naquele que jaz pedindo um pedaço de pão e assim por diante, né? Somos inclinados a passar por essas pessoas, um mendigo pela rua, e desfazer dessas pessoas. Não é um bom negócio aos olhos de Deus, isto, né? Porque Deus, ele está vendo e sabe a causa do necessitado. Muita gente entrando, Marcos Conceição, pastor Temer, a paz do Senhor, fico feliz aí, Marquinhos. Fico muito feliz, te amo, meu amado. Está na Bahia. Grande Marcos Conceição, estende tudo na... Não, estamos começando, Marquinhos. Estamos começando, meu irmão. Sempre juntos. Prega muito, Marcos. E aqui tem um outro lado. Os cães vinham lamber-lhe as chagas. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do cão. O judeu, ele não pactua bem com este animal. Por quê?
Porque no período em que eles estiveram cativos no Egito, eles se depararam com toda uma cultura egípcia e foram 400 anos de sofrimento. Né? Não digo totalmente, mas boa parte desses 400 anos no Egito foram de sofrimento. E quando eles vão ser tirados, saindo do Egito, após Deus ouvir o seu clamor, a sua orientação, né, as dificuldades que eles passavam, é interessante que essa turma, eles chegam no Egito por meio de José, né, de Jacó ali, mas eles, pós quase 400 anos, eles não se inclinaram aos deuses egípcios. Eles tinham um grande problema. Tinha um deus no Egito, tem ainda até hoje, Anubis, que é considerado um corpo humano com uma cabeça de cachorro. Então o cachorro é um animal repugnante para o judeu, porque é humilhante. Dificilmente você vai ver um judeu cultivando, ou criando o que seja, como um animal de estimação, um cachorro. Dificilmente você vai ver. Então, esse animal era desprezível para o judeu. E aqui nós vemos que para aquele pobre que estava ali, chagas de doença, a única coisa que ele tinha, o que era? Era o animal, o cachorro, que lambia as chagas. As chagas aqui, após pesquisa, eram feridas que eram abertas por causa do sofrimento pela terra, por tudo que ele tinha ali, rachava ali então a pele, devido ao seu sofrimento, devido à friagem, uma série de fatores, e a saliva do animal era cicatrizante, era a única coisa que ele tinha. Então mesmo esse animal sendo humilhante, mesmo a falta de alimento e tudo, nada para o judeu era mais humilhante do que ter um animal como uma forma, um cachorro, né? Como uma forma de manter-lhe ainda as possibilidades de vida. Mesmo que isso fosse humilhante, mas Deus ainda tinha uma saída para aquela pessoa, para aquele homem. Haja vista que nas nossas situações não é muito diferente. Mesmo que nós não tenhamos condições de acreditar, ou acreditemos, né, que isso venha a nos ser benéfico, mas Deus usa das estratégias mais vis que possa existir para nos abençoar. Ó Claudinei, grande irmão, Deus seja louvado, gosto de você. Pastor Sérgio Feitosa, olha aí, congregamos muitos anos no Belém, que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por estar nos seguindo aí. Então ele entra agora dizendo o seguinte: o que vai acontecer? A morte. Deixa eu falar alguma coisa, porque hoje certamente não vai dar para discorrer tudo sobre este assunto, muito provavelmente a gente vai correr sobre isso amanhã. Mas há algo bem interessante. O que é a morte? A morte é a ruptura que existe entre o homem e Deus. E há muitas pessoas que dizem que nós estamos separados de Deus. Mentira, teologicamente impossível. E eu já debati com algumas pessoas sobre isso, e eu debato com qualquer um que quiser, porque o homem, por pior que ele seja, por pior que seja a natureza humana caída e pecadora, ele não está separado de Deus. Vou repetir para que fique inculcado na tua mente e você aprenda. O homem jamais esteve separado de Deus. O homem está separado da glória de Deus. E isso nós vamos ver em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem está separado da glória. Por isso que o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João é o capítulo conhecido como o capítulo da glorificação dada pelo nosso Senhor. Olha o irmão Wilson entrando também. Seja bem-vindo. Então esta situação, o que vai acontecer? A segunda morte, a segunda separação tida, ela é eterna. Ela não tem mais nenhuma possibilidade. Mas enquanto há vida, há esperança de voltarmos à comunhão com Deus. Como? Reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos no período do Antigo Testamento, neste relato do nosso Senhor Jesus, porque ele vai fazer menção da onde? Do seio de Abraão, que era um compartimento onde jazia duas classes da sociedade. Aqueles que por fé, filhos de Abraão, acreditavam no Messias vindouro, no Messias prometido, portanto, filhos de Abraão, e aqueles que iam para o Hades, que estava contido aonde? No seio de Abraão, que era um local de descanso, seio, descanso, afago, aonde estavam todos
reunidos, porém com dois compartimentos diferentes. Há quem duvide disso, há quem não aceite isso. Porém, eu posso garantir biblicamente que esses dois lugares, ao mesmo tempo que eles eram próximos, estavam quilômetros, milhares, de centenas, de bilhares de quilômetros de distância. Se nós pudéssemos pegar um supersônico que voasse além da possibilidade do som para sair de um ponto e chegar ao outro, ele estaria ainda voando até agora e não chegaria. Por quê? Porque existe um abismo, e a palavra abismo, dentro desse texto, ele serve tanto para uma distância geográfica, quanto para uma porção de água. E neste caso, era uma porção geométrica, e não uma porção de água. Como nós vemos no abismo de Gênesis 1, né? Onde nós vemos a criação e havia um abismo ali, a fonte do abismo. Aqui é diferente, é uma distância geométrica. E essa distância, ao mesmo que era intransponível, né? Intransponível chegar, jazia duas classes de pessoas. E eles aqui morrem. Ou seja, a palavra morte significa separados. Mas a palavra santo também significa o quê? Separados. Portanto, ou somos separados de Deus, morte eterna, ou somos separados para Deus, santificados. Por isso que Deus vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. E sejam separados, porque eu sou separado. Por que Deus diz isso? Eu não sou igual aos deuses desse mundo. Eu não sou iguais a esses que vocês cultuam aí na terra. Eu não sou iguais àquele que você vê e a imagem lhe faz uma fonte de adoração. Porque o Salmo 115, versos 3, 4, 5, 6, 7 vai dizer: porque tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, e tornam-se semelhante a eles, aqueles que neles confiam e aqueles que neles praticam. Portanto, estar separado aqui significa separado para Deus e separado de Deus. Dois morrem. E qual é a base que eu tenho? Que a morte de um, que é o rico, ele é enterrado, ele vai para a terra, para lugar da onde não há mais recuperação, fonte terrena, que vai ficar para o último dia da ressurreição, como diz a carta de Paulo aos Coríntios, que todos ressurgirão. E o outro, ele tem algo interessante, que é a área espiritual. Ele vai agora ser carregado pelos anjos. E a Bíblia diz em Hebreus que os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Ser ministradores, você está a serviço, e anjo não tem livre-arbítrio, já teve. Anjo hoje, ele é guiado, orientado, a serviço de Deus. Portanto, esses anjos que estão aqui, que carregam, ele vai a serviço de Deus para prestar um serviço àquele que está separado para Deus. Vamos fazer uma reflexão agora? Ou você, ouvindo este vídeo, ouvindo esta live, ouvindo esse estudo, ouvindo essa reflexão, pense, ou você está separado para Deus, ou você está separado de Deus. Tem muitos hoje que mesmo dentro da igreja estão separados de Deus e não separados para Deus. Ouvem a palavra, mas não a vivem. Não a fazem germes dentro da sua condição de vida. E isso é para Deus abominável. Por isso que Tiago vai dizer que não sejamos somente ouvintes, mas também sejamos praticantes. Olha aqui, meu pastor André não está, ele está entrando aqui. Eu estou fazendo uma live aqui, pastor André. E eu espero que o Senhor continue nos seguindo. Tiago Titilos também está entrando, meu amigo. Eu espero que o Senhor nos acompanhe. Pois bem, então vamos para mais uma parte. Eles morrem, como foi dito aqui. E o versículo 23 do Evangelho de Lucas 16 diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, primeira qualificação importante de que eles estavam, tá, em lugares distintos. Abraão, ele viu Abraão. Abraão está onde? Com Deus. Por quê? Porque pela fé ele foi imputado por justiça, tá? Então, pela fé, Abraão. E ele vai ver quem? Abraão. Aonde? Vamos fazer uma distinção entre Abraão, que é um ser, é uma pessoa que está com Deus,
e o seio de Abraão, que é um local, que é um ambiente. Que ambiente é esse? Onde ficavam aqueles que eu acabei de relatar, que morriam por fé. Ficavam no seio de Abraão, e aqueles que morriam sem a fé no Deus vindouro, no Deus Messias, no Yeshua, que viria para redimir, para remir e para resgatar o povo da nação de Israel pecaminosa, esses que não acreditavam, eles estavam então no Hades, um lugar de tormento. E aqui nós vamos fazer uma distinção, no livro eu faço uma distinção entre Hades, Sheol e Gehenna, tá? E Tártaro. Esses 4 ambientes eu faço a distinção no livro, e não vou aqui pontuar sobre ele, porque não dá tempo. Mas, de qualquer forma, eles estando ali naquele ambiente e tal, o texto diz claramente que Lázaro estava com Abraão. Então, ele não estava espiritualmente no lugar de tormento. Ele estava no lugar de gozo e paz. Como eu garanto isso? Efésios vai dizer que Jesus levou cativo o cativeiro. Quando Jesus desce, ele vai resgatar que cativeiro? Aonde ele leva cativo? Ele levou para ele cativo sobre a sua mão, sobre o seu poder. O quê? Esse cativeiro que estava onde? No seio de Abraão. Aonde está esse pessoal agora? Está no paraíso, está nos pés, abaixo de Deus ali, glorificando e exaltando a Deus. Agora, pastor, estão todos ali salvos, redimidos e tal? Não, a obra não está totalmente feita. Por quê? Porque Deus não é injusto. Deus está com essas pessoas no paraíso, como garantiu Jesus para aquele homem que estava com ele ali na cruz. Tá? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas este paraíso, ele não está definido. Por quê? Porque ainda tem muitos que vão ressuscitar, muitos que ainda vão nascer, vão morrer, vão ser enterrados, assim por diante. E quando Deus resgatar, que vier buscar a igreja, vai se agregar a este povo, e depois da grande tribulação, aonde mais serão resgatados. E é por isso que aí no capítulo 24 do Evangelho de Mateus 37, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí a terra por herança, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Este término é para a nação de Israel, é para aqueles que por dor, por amor, passaram o sofrimento e vão se juntar à igreja, e mais esses do Antigo Testamento, e aí cumpre-se aquilo que 1 Pedro diz, que assim como ele é, nós o veremos. Então quem pensa de que o céu é uma brincadeira, de que isso não é a realidade, está redondamente enganado. Aleluia! E eu quero parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, não vai dar para poder sequenciar, e nós paramos aqui no versículo 23, e amanhã nós vamos terminar dizendo algumas coisas que tem no céu e algumas coisas que tem lá pro inferno, que ainda não é o pior lugar que você possa pensar existir, tá bom? Então eu quero te agradecer, eu quero que você compartilhe essa live, nos ajude, tá? Convidando o pessoal que está entrando a ficar com água na boca, tá? E mais uma vez eu vou mostrar aqui, ok? Suas escolhas, tá? Se você quiser, esse livro está disponível na livraria El Shaddai, na Conta de Sarzeiras, com o nosso irmão Gabriel. Ele está distribuindo meus livros, esse trabalho está lá, e você pode adquirir. Está aqui, o meu sobrinho já acabou de entrar, feliz de ter você aí, meu amado. Apareça na minha casa, eu vou ficar muito feliz de ter você e sua esposa aqui. Pessoal, eu quero, em nome do Senhor Jesus, te agradecer, que você me ajude compartilhando esse trabalho, e peço desculpa aos meus seguidores, que nem sempre eu consigo responder a todo mundo. Às vezes, por exemplo, eu terminei um estudo sobre a semente da mulher no Gênesis 3,15, que alguém aí andou pregando besteira, e alguns companheiros me pediram uma ajuda, e eu fiz um trabalho muito bacana, inclusive vai ser parte do meu livro Pontos Polêmicos, volume 4, porque ele ganhou uma dimensão de 25 páginas, para você ter uma base, muito bom. E esse livro, amanhã eu vou trazer para você algumas coisas interessantes que tem aqui, tá bom? Que Deus os abençoe. Qualquer coisa, nos sigam nas redes sociais, nós estamos sempre fazendo no Instagram, tá? No WhatsApp, quem tem aí, eu vou colocar aí para quem quiser me procurar, ó, 11 96777 2975, Pastor Teme Lima. Deixa eu colocar aqui,
Tem alguém aqui que está com o meu nome menor. E tem alguém me pedindo, me dá um segundo, eu vou ter que sair da linha que eu vou pegar aqui na página, no endereço do blog, que alguém está me pedindo. Espera só um minutinho que eu já vou te dar. Espera aí. Espera aí. Olha, aqui eu já coloquei para você aqui, ó, o endereço do Temi, que é o do meu WhatsApp. Estou te mandando aqui o endereço do blog que você nos acha e estou te mandando aqui o endereço da Livraria Difusão, aonde você consegue todos os nossos livros, todos os livros de teologia que você precisar. Ele está constando, ele está aí e você pode conseguir, tá certo? Compartilhe isso, ajude-nos a entrar. Olha, o pastor Vanderlei, eu fico muito feliz, é um grande amigo também, pastor. Estou lhe devendo uma visita. Qualquer hora eu vou aparecer aí no teu tabernáculo. Se o senhor tiver algum trabalho aí de sábado, me avisa que eu vou aparecer aí, porque a gente que pastoreia tem que cuidar das ovelhas, né? É difícil sair, tá bom? Meus amados, que Deus abençoe, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orem pelo pastor Temi, nos ajude, nós estamos num trabalho bem grande e precisamos da ajuda dos irmãos. Tem um bocado de amigos que nós convidamos aqui, que está nos seguindo, e eu conto com você. Eu vou encerrar agora, mas conto com a tua ajuda. Tenho muitos comentários aqui. Deixa-me ver. Ó, quem entrou aqui. Nossa, muita gente, muita gente. Graças a Deus. Fique com Deus. Amanhã nós estamos aqui no mesmo horário. Amanhã, um pouco mais cedo, às 9 horas, no máximo, nós está no ar fazendo. Hoje começamos às 9h30 por causa do culto, mas amanhã às 21 horas estaremos voltando para terminar esta exposição da parábola do rico e do Lázaro. Deus abençoe, fique com Deus. Deus abençoe.